Fala, nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui ao jogo aberto. O que eles estão falando aqui do Palmeiras, né? Que recentemente agora venceu o Universitário, né? Pelas oitavas e passou agora para as quartas, né? Foi um jogo tranquilo, um jogo já com resultado garantido, né? E só empatamos ali, né? Tranquilamente no jogo. Então, pessoal, sem mais delongas aqui, bora pro vídeo. Teve competência na primeira partida, goleou 4-0 fora de casa e já estava com o resultado na mão, já pensando em outras coisas, provavelmente no esporte pelo Campeonato Brasileiro. Edu Dracena, missão cumprida, classificado, só que agora é o River Plate. Missão cumprida, Renata, até porque o Abel nos surpreende a cada rodada, assim, cada jogo, porque ele coloca uma escalação diferente. Eu imaginava que ele ia dar oportunidade para outros atletas jogarem, né, esse jogo, rodar o elenco, e não, ele realmente só poupou 2 jogadores, colocou o time base para jogar. Só que quando você enfrenta uma equipe que no primeiro jogo você faz um resultado como o Palmeiras fez, você já entra um pouco mais relaxado, você não entra tão concentrado como fosse uma decisão. Então eu vejo assim, o Palmeiras não jogou bem, né? O Universitário teve chances de ganhar o jogo ontem, mas valeu pelo primeiro jogo, pelo resultado, rodou, colocou os caras para jogar e agora com certeza pensando no River Plate, porque é uma decisão, o jogo não vai ser fácil, mas eu acredito muito ainda na competência do nosso treinador, na reformulação que ele está fazendo, e a gente vê também que o Palmeiras passou por um momento difícil ali, turbulento, e agora está retomando o caminho das vitórias. E o Palmeiras, Sgarbi, teve o Mundial, onde ele passou pelo Botafogo, talvez foi o momento melhor do Palmeiras lá. É um time em reformulação, mas que tem um grande comandante, um cara que conhece bem o caminho das Américas. Um passeio. Não, conhece bem, Rê. O Palmeiras se deu o luxo de poder chegar nesse jogo sem ligar para esse jogo. É raro em Libertadores, né? Faz mata-mata, meteu 4 fora de casa. Só que o problema para mim nisso que o Edu falou, desculpa, é que o Abel ele colocou um peso nesse jogo que não precisava. Muito papel picado na boca. Nossa, papel picado. Mas ele... A noite porto-alegrense, né? Essa noite sereno. Não me complica. Mas o Abel ele colocou um peso nesse jogo que, na minha opinião, não precisava. Porque se ele coloca os jogadores reservas para jogar, todos, os caras que não estão tendo oportunidade, estaria todo mundo aqui falando talvez bem de um jogador, falando que, tal jogador entrou do banco, foi bem. Até pro torcedor, né? Pra ver, os caras porque... vão lá e não conseguem ver uma vitória do time. Porque esse é o problema, assim, um 0-0, jogo horrível. Nossa senhora, quem assistiu... E assaltaram o Universitário, que golaço, velho. Mas 0-0, jogo horrível. Aí com os titulares, gera para as pessoas mais uma vez os titulares do Palmeiras não convenceram. Mais uma vez não jogaram bem. Então esse é o problema. Aí que tá que talvez ele tenha colocado um peso nesse jogo que não precisava. Pois eu vi outra coisa completamente diferente. Você não tava bem, né? Não, eu não tava bem mesmo. É verdade, você tem razão, concordo. Mas eu vi uma oportunidade para ele experimentar. Ele testou 3 zagueiros, comportamento dos alas, meio campo diferente e o mesmo ataque. E não fez gol. Mas eu vou ser chato Só aqui, isso. tá? Eu vou ser chato. Só hoje eu vou ser chato. Não precisa avisar. Hoje tá. Não precisa avisar que você vai ser chato. Eu achei uma sacanagem dos jogadores do Palmeiras ontem. Vocês estavam de sacanagem ontem com o torcedor. Sacanagem. Porque aí eu também não vou culpar o treinador. O treinador colocou quase força máxima e os caras desinteressados do jogo. Tudo bem, fez o resultado semana passada, parabéns, nota 100, estava classificado. Agora vocês entrarem na malemolência que vocês entraram ontem. Com o torcedor, pois é, com o torcedor que vai no horário ruim, meio de semana, ingresso caro. 33 mil pessoas. Mais de 30 mil torcedores. Para vocês andarem, para vocês mostrarem o desinteresse com a camisa do Palmeiras, mesmo vocês classificados. Ontem vocês, boleirada, todos vocês ontem desrespeitaram o torcedor presente no estádio. Vocês entraram de sacanagem com o jogo ontem. O Palmeiras já vai enfrentar o Sport agora pelo Campeonato Brasileiro, que está em ascensão. Já empatou com o São Paulo, ganhou do Grêmio, não é? Everton Guimarães, o Palmeiras não sofreu nessa classificação, mas agora talvez tenha uma dose bem maior de sofrimento para ele aí na conta, com o River. Renato, você matou a questão. O Palmeiras fez um treino de luxo,
né? Eu não estou dizendo aqui que o Palmeiras desprezou o adversário, tratou como... Aí seria sim, né? Conforme o Capelanes tentou esquentar aí, seria um desprezo, na verdade, a quem foi lá assistir o jogo, esperava, assim como eu, uma goleada. Ontem eu fui de 4-0 de novo para o Palmeiras. Mas entendo perfeitamente, a vantagem era muito grande, não é só a vantagem do que você conquistou no placar, não, a vantagem dentro de campo, a diferença é um negócio oceânico, né? Então, assim, eu entendo. Mas foi um treino de luxo. É exatamente como você disse aí, né? Para testar algumas formatações, para ver, de repente, comportamento de jogador em campo. É que isso, avaliar pelo placar, realmente deixou a desejar. Mas a vantagem era muito grande, Renato. A vantagem era muito grande e, para mim, sem crise, um treino de luxo ontem, Palmeiras classificado e, para mim, reafirmo. É que o Abel costuma tirar da cartola alguns movimentos muito interessantes. Então, quando todo mundo achou que o Palmeiras estava morto, aí tá o Palmeiras, né, já voltando a incomodar no Brasileiro, e aí fez uma vantagem consistente no primeiro jogo e só administrou no segundo e tá tudo certo. Doutor Marco Aurélio Cunha, o Palmeiras vai incomodar o quanto ainda nessa Libertadores, na sua visão? É um time enorme. Então tem camisa, tem gestão, tem um treinador importante. O treinador só não pode atrapalhar o processo, porque muitas vezes você fica tão soberbo como treinador que você incomoda um pouco, até os atletas. Ontem, por exemplo, o Abel fez um trabalho tático. Ele colocou 3 zagueiros. Chático, né, doutor? 0x0 chático. Ele tentou fazer algo novo para ele mesmo ter a experiência do que foi o resultado dessa partida. Esses jogos aí que eu falo pro Capelanes, que ele disse que o jogador tem que fazer tudo em todo jogo, cada jogo é um jogo. O Vasco meteu 6 do Santos, falei, a próxima perde pro Juventude. E a próxima? Que chega com os 2-0. O doutor virou doutor Nostradamus aqui. O senhor sabe tudo, vê tudo. Nostradamus aqui do Jogo Aberto. Que chega com 6-0 lá em Caxias do Sul e acha que vai repetir o 6-0. Tomou 2-0. E achou que Por fosse isso que repetir. toda a festa que o Diniz fez tem que ser mais ponderado para pensar no próximo jogo. É verdade, lamenta, né, doutor? Ganhou de 6-0, lamenta porque ganhou de 6-0. Tem que chorar na coletiva, Não, Diniz. você tem que chorar na coletiva. Não. Dentro do vestiário você comemora. Lá no campo acho que não é muito legal. Analista de vibração. Até por respeito ao luto do adversário que tomou. Doutor! Calma aí, doutor. Respeito ao luto do adversário que perdeu. Não pode comemorar. Pode. Então, quando vocês meteram 4-0 na gente, o senhor chorou no título da Libertadores? Naquele título roubado. Que legal que você falou isso. Tirou até o cavanhaque, né, doutor? Que legal que você falou isso. É a contradição. Uma incoerência foi detectada no programa. Quando é pro São Paulo, pode comemorar e dane-se o luto do outro. Mas se é pro Diniz e pro Santos, não comemorar, doutor. Pera um pouquinho. Faça Aí você vê como você fala bobagem. Vamos lá. O São Paulo ganhou a Libertadores. Roubado, o que doutor! Que o Vasco ganhou? Ganhou um jogo. 3 pontos saiu da zona de rebaixamento. Um jogo. Que tira da zona de rebaixamento. Ganhou um jogo. E não vale então ganhar o jogo. Vale. Vale, comemora com seus atletas no vestiário, fica feliz no vestiário, lá e tal. fora não claro, pode. Como comandante não deveria. Doutor. Então, quando Muita você... tutelagem, O Luiz doutor. Henrique meteu 4-0 na Inter de Milão, ganhou a Champions, fez o diabo lá merecidamente. Ele São Paulo ganhou comemorou contra o Atlético Nacional. Caramelo, Mas nessa aí você se lascou, passagem Caramelo. de fase. mas tem que comemorar, doutor. mata-mata. Todo mundo vai Um jogo de comemorar. ponto Claro, corrido, doutor. menos. Tem que menos. comemorar, 6 a 0. Analista de vibração, analista de comemoração de jogo. Comemora é isso. menos. Então o Palmeiras ontem chegou moroso lá, como são jogos desse tipo à noite, já fez 4-0. Marco, na nossa Literalmente época, na nossa época, quando ganhava, você estava com um pacotinho de dinheiro, né? Comemorava. Mas comemorar tem O forma de Luizinho contou que ele comemorar. guardava, era no bolso Tem do forma de paletó. comemorar. E aí, Chico, é você. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui o jogo aberto falando, né, sobre o Palmeiras, né, que fez um jogo tranquilo, um jogo fácil, né, um jogo sem nada, né, sem grandes sustos, sem grandes alegrias, né, não teve um gol, foi um jogo que terminou empatado, né, esse jogo que termina empatado é sempre chato, né, a gente sempre fica na espera ali de um gol, né, mas terminou empatado, os jogadores tiraram completamente o pé, né, o Abel foi com o time titular, não era para ter ido com o time titular, era para ter botado todo mundo reserva, né, que se botasse os reserva teria ganhado, né, porque o reserva vai com fogo, vai com cheio de vontade, acabam fazendo pontos, acabam fazendo gols.
né? É muito melhor quando o time reserva. Nesses casos, entra. O resultado já estava garantido, então não teria muito medo de botar os reservas. E também, com os reservas, demonstraria até mais respeito do que se demonstrou nesse jogo, porque os jogadores não estavam com nem um pouco de vontade de jogar. Percebe-se perfeitamente isso pela forma como eles jogaram ali, tirando completamente o pé, sem muita vontade e tal. Se botar os reservas, eles deixariam o jogo com mais fervor, com mais fogo, né? E jogariam com muito mais vontade, né? Seria uma escolha muito inteligente. Mas o Abel também testou variações táticas, testou três zagueiros, alas, né? Então foi uma variação também, foi um jogo treino, né? Um jogo para também testar e tal. Mas eu ainda assim acredito que se usasse os reservas, seria mais interessante. Ele poderia aplicar essas estratégias depois do intervalo, trocando e tal. Né, então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Depois tem mais.